Olá, irmãos. Boa tarde para todos, boa noite, né? Bom dia para quem vai estar assistindo pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Que Deus nos abençoe da mesma forma, da mesma maneira. Que você crê tão somente que através desse canal Deus tem abençoado muitas vidas e que você possa ser uma dessas vidas a ser abençoada, a receber da parte do Senhor essa porção da palavra de Deus para o seu coração, tá? E eu convido vocês a abrirem no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, né? Porque hoje nós vamos estar falando exatamente sobre como lidar com os seus gigantes, né? Quem não tem gigante? Quem não muitas das vezes coloca os problemas que às vezes são tão pequenos como gigante? Muitas das vezes a gente acaba colocando, né? Porque os problemas são tão difíceis de lidar, são tão difíceis de responder, de resolver, perdão, que a gente acaba que a gente coloca ele como um problemão, né? Mas hoje eu quero deixar para você aqui no livro de 1 Samuel, capítulo número 17, a partir do versículo do número 25, que diz assim: E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir aos filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo, né? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E no versículo 32, que eu achei muito interessante, foi que Davi disse para Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha que tremendo, gente, que ousadia, né, de Davi enfrentar um gigante de praticamente 3 metros de altura, né? E estava armado com espada e com lança. Ou seja, seria um desafio muito grande. Seria realmente crer, né, que Deus estava com ele. Davi era um jovem de muita fé, né? Porque ele soube bem a quem ele estaria enfrentando. Ele sabia muito bem a quem estaria com ele, né? Quem estaria com ele nessa peleja, nessa luta, porque quem iria à sua frente era o Deus Todo-Poderoso. E o interessante foi quando ele falou, né? Quem é esse, pois, incircunciso filisteu? Quem é esse que não tem aliança com Deus vivo? Quem é esse que não conhece o Deus que eu sirvo? Querendo afrontar o povo de Israel, né? E aí ele, na sua audácia, na sua fé, na sua atitude, ele disse, né, que iria pelejar com ele. E mesmo ele sendo um moço franzino, né, um jovem, e não era de guerra como aquele gigante, né, como Golias era um homem de guerra de 3 metros de altura, que usava todas as suas armaduras para poder pelejar, para guerrear. Irmãos, haverá guerra, haverá peleja, que muitas das vezes, né, nós não vamos poder estar com muitas armas, sabe? Estar com muitas coisas, achando que nós vamos vencer porque nós temos recursos, achando que nós vamos vencer porque nós temos as nossas vestimentas. Deus não precisa disso. Deus não precisa do meu recurso. Deus não precisa da tua vestimenta. Deus não precisa da tua aparência, achando que você, né, por se vestir bem, por ser um eloquente, por ser uma mulher de oração, por ser uma mulher de intercessora, por ser uma mulher de jejum, Deus só precisa de pessoas que tenham fé. Deus não olha para a nossa aparência, Deus olha para dentro de nós. E Ele sabe que você e eu somos capazes sim de enfrentarmos os nossos problemas,
de não largarmos para lá, de não desistirmos fácil, mas de enfrentarmos, porque chegou a hora de você enfrentar o seu problema. Ali, diante daqueles soldados de Saul, quando viram aquele Golias gigante, eles tremeram e temeram diante deles, né? E de repente chega um franzino, chega uma irmãzinha que está lá no final do culto, lá, sentadinha no seu banquinho, que nem oportunidade ela tem, né? E chega e diz: quem é você, problema? Quem é você, gigante, para querer amedrontar o povo de Deus? Não é desse jeito que Deus faz conosco? Quando a gente acha que a gente não é capaz, é quando Deus nos faz ser capazes, sabia disso? Quando você acha que você não pode, é quando Deus diz que você pode, que você vai fazer. Então, eu quero dizer que você precisa aprender a lidar com os seus desafios. E o primeiro desafio que você precisa ter na tua vida é um foco. Para você vencer o desafio, eu e você, nós precisamos ter foco. Davi, ele não focou no problema. Davi, ele não focou no gigante pelo tamanho dele. Davi, ele simplesmente, ele disse assim, naquele momento, o 35, eu saí após ele e o feria, e livrava-o da boca, e quando ele se levantava contra mim, eu lançava ali, pegava ali na barba dele, e o feria e o matava. Ele começou a contar essa história para o rei Saul, que ele matou um leão. Ele matou o leão dessa forma. Quando o leão vinha para atacar suas ovelhas, Davi pegou ele pela barba e matou ele. Assim feriu seu servo leão como um urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército Deus vivo. Ele disse: eu enfrentei um urso, eu enfrentei um leão. Ninguém viu ele fazer isso. Ninguém viu quando ele venceu um urso e um leão. Ninguém viu. Ninguém precisa ver o que você faz. Ninguém muitas das vezes precisa saber o que você está passando, só Deus. E você tem que ter coragem para enfrentar o que você está passando. Você precisa ter coragem para enfrentar o problema que está diante de você. Para de fugir do seu problema. Para de fugir da sua luta. Enfrente ela. Não fique temeroso. Não fuja do seu problema. Porque ele começou a dizer para Saul o que ele fazia. Porque existia uma pessoa que somente precisava saber, naquele momento que ele venceu o seu leão. Deus. Ele precisava saber. Ele viu tudo. Deus tem visto a tua luta. Deus tem visto a sua adversidade. Deus tem visto o seu problema. E ele disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele também me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. É assim. Quando você decide fazer, saiba você que o Senhor é contigo. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar só. E no versículo 38, e Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe por quê? Davi não precisava daquela vestimenta. Davi não precisava daquilo tudo. Ele só precisava de Deus. Ele só podia contar com Deus. Para de se vestir somente como crente e não agir como crente. Para de falar aquilo que você ainda não está vivendo. Viva o que você fala. Para de andar de um lado para o outro tentando dar jeito e você não consegue dar jeito. Procure Deus.
nisso tudo. Veja se Ele está no controle disso tudo. Obedeça. Vai agindo. É ação, oração. A fé sem obras ela é morta. Você só tem fé e não está fazendo nada, não vai acontecer o milagre. Você está fazendo, mas não crê muitas das vezes que vai acontecer o milagre. Eu vou tentar, pelo menos, mas eu não acredito muito não. Então realmente não vai acontecer. É tempo agora de você ter coragem de fazer o que é preciso ser feito dentro da sua casa, o que é preciso ser feito dentro do seu casamento, o que é preciso ser feito na vida dos seus filhos. É tempo de você tomar a sua posição lá no trabalho, numa faculdade, na tua igreja. O que é que está faltando? Tem feito muito, mas não tem colhido muito? Está achando que é o tempo da colheita e não está conseguindo colher? Será que você plantou o suficiente para poder colher? Será que você tem colhido as coisas boas para colher coisas boas? E naquele momento, no versículo 40, no capítulo 17 diz: e tomou o seu cajado na mão, olha que coisa linda, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando do filisteu. Davi só tinha 5 pedrinhas nas suas mãos, mas ele não estava despreparado, não é verdade? Ele não estava de nenhuma maneira despreparado. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e ele levava o escudo adiante dele. Naquele momento, o gigante estava com seu escudo. Davi só estava com umas pedrinhas nas mãos, né, com a sua funda. E Davi foi ali se encontrar-se com o gigante. Davi começou a entrar em cena como soldado, né? Não tinha vestidura de soldado, mas ele foi um guerreiro. Não tinha suas armaduras nenhuma. Ele só tinha 5 pedras nas suas mãos para enfrentar aquele gigante. Ele tinha uma espada, porém ele não tinha tirado da bainha da sua espada. Ele só precisava das 5 pedrinhas. Ele olhou aquele homem daquele tamanho, naturalmente ele disse: é certeiro o golpe nele. Não tem como errar o tamanho desse gigante. E você está colocando o seu problema como o tamanho desse gigante. E você tem errado o alvo. Mas se o gigante é grande, é porque Deus já te deu as 5 pedras nas suas mãos. Você só precisa lançar as pedras. Deus já te deu a coragem, a sabedoria, o discernimento. Não é verdade? E você está com medo de enfrentar o seu problema? Não, Davi não teve medo. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Sabe por quê? Porque ele era muito moço, ele era ruivo e de gentil aspecto. Naturalmente ele não tinha como ameaçar aquele gigante, nem aparência para poder ameaçar aquele gigante que tinha. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Aleluia! Ele disse, vou repetir mais uma vez: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. O inimigo tem afrontado muitas das vezes a sua família, né? A sua vida. Ele tem te afrontado, né? E o que você tem feito? Davi chamou aquele gigante de circunciso. Quem é você? Eu não tenho aliança com meu Deus. Você não é nada diante do Deus que eu sirvo. E no 46 ele disse assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça,
e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje a toda a terra, e eles saberão que há Deus em Israel. Nós temos o Deus impossível a nosso favor, igreja. Hoje mesmo, o Senhor te entregará a tua vitória. Hoje mesmo, o teu gigante vai ser derrubado. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Esse gigante, ele não tinha relacionamento com Deus, né? Mas o foco ali de Davi era Deus. O foco ali era Deus. Tanto que ele disse: hoje mesmo eu vou te entregar nas mãos do povo de Israel. Hoje mesmo eu vou levar a tua cabeça pendurada. Sabe por quê? Antes de acontecer, ele já cria que iria acontecer o milagre. Se tu creres hoje, eu profetizo, tu verás a glória de Deus. Se tu crê hoje, esse gigante que você colocou ele como gigante vai cair por terra no teu casamento. Ele vai cair por terra na tua família. Ele vai cair por terra lá no teu trabalho. Aquela pessoa que hoje está te perseguindo, ela vai parar de te perseguir. Ela vai se sentir tão incomodada a ponto de ter que te procurar e dizer: me perdoa, porque eu não estou seguindo você não. Eu não estou perseguindo você não, eu estou perseguindo o teu Deus. Ele vai reconhecer isso. E você, mulher, que está tendo um problema sério no teu casamento, enfrente ele de frente. Não dê as costas. Se você quer que Deus restaure ele, se é isso que realmente você quer, deseja, enfrenta o teu problema. Avança em cima do teu problema. Ore mais por ele. Jejue por ele. Clame ao Deus vivo. E ele te entregará nas tuas mãos a cabeça do teu adversário, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o 48 diz que: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Você acha que Davi ficou assim esperando o gigante vir? Vem, gigante, pode vir, gigante. Não. Diz a palavra que ele correu ao encontro do gigante. Você está entendendo o mistério? Levanta dessa cadeira. Irmãos, eu preparei um esboço de 4 folhas. Eu não vou usar aqui. Não precisa disso. Sabe aquele lance da armadura que Davi teve que botar? Eu não preciso de umas folhas para falar muitas coisas. Tem muitas passagens bíblicas aqui. Mas eu não preciso disso tudo, eu preciso de Deus para falar através de mim. Então, ele correu para enfrentar o problema. Ele ficou esperando. Para de procrastinar e dizer assim: amanhã eu resolvo. Amanhã eu faço o jejum. Amanhã, quem sabe? Talvez o amanhã chegue para você. Talvez amanhã chegue, mas o seu problema está muito além do que você possa imaginar e que não vai ter mais solução para resolver. Então, se você não fizer como ele fez, avançar, correr primeiro, antes que o problema aumente, antes que você perca a sua vitória, a sua bênção, sabe? Antes que não dê mais jeito de você resolver, corra, avance, que o Senhor é contigo, que o Senhor está na tua frente, na tua retaguarda, o Senhor está contigo. Irmã, levanta dessa cadeira, levanta desse sofá, saia desta cama, saia deste quarto, erga a tua cabeça, vai tomar um banho, vai orar, vai ler a Bíblia, pede direcionamento para o Senhor. Saia do medo em nome de Jesus.
O verdadeiro amor lançou fora todo medo. Eu profetizo você livre e liberta no nome de Jesus. E diz que Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Eu posso dizer para você hoje, não tem como você errar o alvo. Sabe por quê? O gigante é muito grande para você errar o alvo. Atire a primeira pedra. Vai ser certeiro. O teu Deus, Ele é muito maior do que o seu problema. Porque para Ele, nada é impossível. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Até então a espada não estava na mão dele, só a pedra. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Tomou a sua espada e tirou-a da bainha, puxou a espada, da bainha, e o matou e lhe cortou a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu herói era morto, fugiram. Cadê os filisteus que foram com o gigante? Cadê eles? Cadê o seu problema? Você não cortou o mal pela raiz? Se você cortar esse mal pela raiz, como Davi cortou a cabeça de Golias, não vai ficar um demônio sequer. Eles vão bater em retirada em nome de Jesus. Vai ter que sair. Se tu crer, a tua vitória é garantida hoje, no nome de Jesus. Até hoje talvez você esteja cabisbaixo, estava sem direção, com medo, com síndrome do pânico, com ansiedade, não é? E hoje o Senhor te chamou a atenção. E hoje você já pegou a tua espada na mão, que é a palavra de Deus, e você precisa cortar esse mal pela raiz e decretar em nome de Jesus. Eu não aceito mais, não ter medo de qualquer coisa. Eu não aceito mais ter crise de ansiedade. Eu não aceito mais essa falência no meu casamento. Eu vou tomar posse da minha vitória. E assim foi. Os filisteus fugiram, porque o gigante era morto. Então os homens de Israel e Judá levantaram, jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Irmãos, é tempo de você receber a tua vitória. Ainda dá tempo. Não pode mais recuar. Não dá mais para recuar. O Senhor hoje entrega nas tuas mãos a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Você escolhe. Você escolhe hoje. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje o teu gigante caiu por terra. Chega de ficar aflito, humilhado, chorando, porque o inimigo olha para você e te vê um frouxo. O inimigo olha para você e te vê um coitadinho, uma coitadinha. O inimigo olha para você e diz assim: isso aí, esse moço, essa moça, esse fraco, essa fraca. Hoje não, irmão. Em nome de Jesus. Levanta agora. Sai da mesmice. Sai do comodismo. Sai deste medo. Afronta o inimigo.
inimigo. Joga ele por terra hoje, em nome de Jesus. Eu declaro na tua vida vitória sobre a tua vida hoje. Levanta e anda. Levanta e anda, em nome de Jesus. Porei um anzol no teu nariz e te farei voltar pelo caminho que você veio comigo, em nome de Jesus. Que ele caia por terra na tua vida. E eu quero você colocando ali nos comentários o que Deus fez por você. Hoje ainda você vai colocar lá no comentário. Em nome de Jesus. Que você receba essa palavra hoje. Enfrenta. Não fuja mais. Enfrenta o seu problema. Porque você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Que essa palavra, você venha tomar posse dela. E você é mais que vencedor. E eu creio que você vai testemunhar essa vitória. Que você guarde essa palavra na tábua do teu coração e ponha ela em prática em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações estejam sobre a sua vida. Não somente hoje, mas para todo sempre. E que vocês possam dizer amém. Por favor, eu só peço que vocês comentem, eu peço que vocês curtam, eu peço que vocês me sigam lá, para que vocês recebam sempre as pregações, né, que eu vou estar sempre fazendo, para que nós possamos melhorar cada dia na presença de Deus. Que Deus venha abençoar vocês abundantemente, em nome de Jesus.